Seja bem-vindo e bem-vinda ao Neuromarketing Cast. Gente, mais um episódio, hoje com um grande amigo meu, que é sócio proprietário do Vieira Advogados Associados. Nada mais, nada menos do que Valdecir Vieira. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, viu? Muito obrigado, Karina. E, gente, eu tô falando aqui, como que eu vou apresentar esse homem? 18, eu falei assim, manda seu currículo, por gentileza, doutor, para eu apresentá-lo aqui no nosso podcast. 18 páginas de currículo não dá, né, gente? Então, assim, eu vou resumir aqui para vocês, tá? Vou ler aqui, vocês me dão licença. O doutor Valdecir, gente, além de advogado, ele é pós-graduado em Direito Constitucional, também é pós-graduado e especialista em Direito Eleitoral, ex-diretor-presidente da Prudenco, Companhia Prudentina de Desenvolvimento, no biênio de 2021 a 2022, diretor administrativo financeiro da mesma instituição. Também ele foi diretor jurídico, isso que eu já falei, proprietário da Vieira e Pinheiro Advogados, membro conselheiro municipal de assistência social, secretário parlamentar federal, gente, é muita coisa, se eu falei tudo aqui eu fico até amanhã. Instituto e linha pública como diretor jurídico dos cursos de capacitação técnica em licitações e contratos administrativos. Depois ele foi da Secretaria de Estado da Educação de Campo Grande também. Isso. Nossa, doutor, falar pra você, que trajetória, hein? Tô aqui, gente, já me perdi aqui, pera. Sócio proprietário da empresa Vieiras Brasil Revestimentos Limitada. Empresa Andorinha Transportes trabalhou também durante um período. E, gente, aqui inúmeros títulos. Não vou ler tudo não, porque senão acaba o podcast, é sério. Então, é sobre isso. Temos aqui a ilustre presença do Dr. Valdecir. Quero te agradecer, doutor, por estar aqui conosco hoje, pela sua ilustre presença aqui com a gente. E queria que você trouxesse um pouco para os nossos ouvintes, que são, na sua maioria, empresários, a sua trajetória como advogado, como empresário também que você é, a sua carreira pública, que eu sei que também teve uma grande evidência aí aqui em Presidente Prudente Região. Então, conta um pouquinho pra gente sobre como veio esse desejo de ingressar na advocacia, como você começou, traz um pouco para nós. Vamos lá, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você me estende aqui, né? Fico aqui muito orgulhoso de poder estar contigo, né? E para quem não sabe, a doutora Karina, ela também é quem está à frente da minha equipe. Treinando, fizemos um treinamento recente, inclusive, né? Tem quanto tempo? Duas semanas? 3? Acho que umas 3 semanas, mais ou menos. Umas 3 semanas fizemos um treinamento de neuromarketing e vendas específico para escritórios de advocacia, para Vieira e Pinheiros Advogados. E fiquei Vieira Advogados, né? Vieira Advogados, a Vieira e Pinheiro era uma sociedade que eu tinha até o ano de 2023. Eu mando o curso desatualizado, e gente, aí, por isso que eu... Vieiras Advogado, né? Passou a ser a partir do ano de janeiro de 2024 para cá. Ah, tá. Também é recente até, né? Um ano. Mas a minha equipe é a equipe que caminha comigo aí já há mais de 10 anos. Que legal, né? doutor, Então que a gente bom. manteve a equipe. Sim. Bom, na verdade, assim, é uma trajetória imensa, né? Porque Sim. as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Exato. E é interessante a pergunta que você faz para mim, e aqui eu já gostaria de deixar registrado a importância de uma professora na vida de um jovem estudante, né? E na minha vida não foi diferente. Por quê? Porque a minha professora do primeiro ano, naquela época era o primeiro ano de escola de educação infantil. Certo. Hoje eu acho que é educação básica, né? Primeiro ano de educação básica. Sim, acho que é coisa do tipo. E essa professora, ela chegou um dia na sala de aula, no primeiro ano, isso lá em 1971, e saiu perguntando para cada um dos alunos qual é o teu sonho, né? E aquilo, um dizia uma coisa, outro dizia outra, e aí foi indo até chegar em mim. E quando chegou em mim, qual é o teu sonho? Não tenho sonho. Pensei nisso ainda. Não tenho sonho. Mas como você não tem sonho? Naquela época, os professores eram muito rígidos, né? E a minha professora era a professora Brasilina, era uma Nicei, uma senhora já, e ela era muito autêntica. Como você não tem sonho? O que é isso? E ela disse para mim, você vai levar como tarefa de casa a consulta ao seu pai e sua mãe, vai conversar com o seu pai e sua mãe e vai ver qual é o sonho.
Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E fui. Só que eu venho, Karina, né, de uma família com muita dificuldade financeira, né? Então, as coisas não foram fáceis, né? E naquela época, além da dificuldade financeira, também tinha uma... Eu amo meu pai e minha mãe de paixão, já são falecidos, né? Mas existia uma certa ignorância por falta de conhecimento, né? E quando eu fui falar com meu pai e minha mãe, eu disse, fala que você vai ser piloto de avião. Mas o que é piloto de avião? É aquele que dirige o avião. Mas não é isso que eu quero. Eu já comecei a pensar, mas tem uma profissão, como é que chama? Que tem um monte de livro, que defende as pessoas, como é isso? Caramba! Aí meu pai falou assim, advogado. Eu falei assim, é isso que eu vou ser. E olha o que meu Quantos pai anos você disse. tinha nessa época? Eu tinha 7 anos. Olha só, gente do céu, pegar os advogados da... E aí meu pai olhou e disse assim para Nato. mim, mas você é pobre. Você é pobre, não dá para você ser advogado. Eu falei, mas a professora falou que eu tinha que sonhar, eu tô sonhando. Bom, eu vou falar para ela que eu quero ser advogado. E eu fui no outro dia, cheguei lá, falei para a professora, meu sonho é ser advogado. Ela perguntou para mim se eu sabia o que era advogado. Eu disse para ela que não. Mas eu já tinha ouvido falar nos filmes, né? Que naquela época era muito difícil você ver, mas ia na casa do vizinho e assistia algumas coisas. Era TV branco e preto ainda na época. Bom, enfim. E ela, naquele dia, ela suspendeu a aula só para falar o que era o advogado e qual que era a função do advogado em meio à sociedade. Não só para você, mas para a Não só para sala. mim, mas para toda a sala. E aquilo ficou guardado. É um sonho. Sonho é uma expectativa. E aquilo ficou guardado dentro de mim. E ela falou ali para todo mundo que te acendeu mais ainda, né? Nossa, é isso. É isso. E eu acho que a expectativa, ela não olha para os obstáculos. A expectativa, ela não olha de que forma vai chegar, de que forma vai fazer para você chegar, né? Então, é um sonho, uma expectativa de chegar. E aí isso ficou guardado no meu coração. E eu só vim fazer a faculdade de Direito no ano de 2017. Já casado, pai de 2 filhos, a minha filha caçula nasceu quando eu estava na faculdade. Eu concluí com 37 anos a minha faculdade de Direito. No primeiro exame da OAB, por providência, eu fui aprovado nas 2 fases. Naquela época, a OAB era por estados, né? E aí eu fui aprovado na primeira fase, né? E aí eu pude olhar um pouco para trás e ver que aquele menino que sonhou com 7 anos de idade, Pode se emocionar, tá? Tá liberado. Aqui assim, gente, ao vivo, olha só. E você que tá assistindo a gente, que passa por essa trajetória que ele está passando hoje, quantas pessoas... Gente, eu sou proprietária de universidade, Valdecir. E teve uma vez, já que você tá trazendo isso para nós, uma mulher, e ela começou a fazer a graduação com a gente em engenharia. E ela toda feliz que finalmente ia conseguir cursar a engenharia, ela começou o estágio na própria empresa que ela já trabalhava e foi efetivada. Na própria empresa, sendo que ela tinha um contrato assim, como se fosse um freelance, vamos dizer, né? E ela foi efetivada. Aí quando ela foi até a universidade para contar isso pra gente, ela se emocionou como o Valdecir se emocionou aqui agora. Porque ela falou assim, Karina, antigamente para você fazer engenharia... 2.000 e poucos reais, que era muito caro. E hoje o EAD ele popularizou um pouco, né, a graduação e a pós-graduação. Então se tornou um valor acessível que ela conseguiria pagar. E ela cursando a engenharia, ela já conseguiu ali mostrar tudo aquilo que ela queria mostrar, eu sou capaz. Ela conseguiu através do curso superior, ela teve ali dentro essa oportunidade. E quando ela chegou para contar pra gente, ela se emocionou muito. E ela chorou, e todo mundo chorou junto. As meninas, todo mundo. É muito bonito isso, né? É porque, assim, é um filme, né? E você olha um pouco para trás quando você para falar. Né? Porque, às vezes, o corre-corre do dia a dia, você não se dá conta. Mas, quando eu paro para pensar e falar, eu me emociono muito. Bom, enfim,
É, imagina só quando eu Você já tinha, então, obtive 37 anos quando você se 37 formou? anos. 37 anos. Caraca! E aí olhar para trás e ver toda a história, né? Que um jovem com 7 anos de idade sonhou que, para ser sustentado muitas vezes, teve que receber da diretora da escola, que era muito próximo da casa dos meus pais, a sobra da sopa e do leite com aveia. Caramba, meu Deus. E assim foi, né? E meu pai trabalhava para o Estado, como serviços gerais, e ele era um autodidata em matemática. Vocês eram quantos irmãos? 8 irmãos. 8 irmãos? 8 irmãos, todos homens. Nossa. E por isso que a diretora sabia que ali era uma família que tinha necessidade, então mandava para a gente lá aquilo que sobrava da sopa, aquilo que sobrava do leite de aveia, e durante muitos anos. Hoje, se vocês convidar, às vezes a gente brinca em casa, né? Convida os irmãos, fala assim, ó, lá na minha casa vai ter uma sopa de macarrão, você quer ir? Você fala, não vou. Ninguém fala, não vou, faça outra coisa, meu não Deus. vamos. Bom, enfim, Karina. E aí as providências ocorrem, porque meu pai era autodidata de matemática e um engenheiro da empresa, da qual ele trabalhava, que é a empresa estadual, convidou ele para fazer um curso de técnico e laboratório em geologia em Marília. E aí ele veio, nós éramos a cidade aqui próxima, Dracena, e ele veio, concluiu o curso, e aí ele foi transferido para Presidente Prudente. E aí sim, a nossa vida deu uma mudança, né? E eu vim para Presidente Prudente já com 11 anos de idade. E olha como são as coisas. E aonde nós viemos parar em Presidente Prudente? Próximo a Toledo de Ensino. E a Toledo de Ensino, todos sabem, que é uma excelente faculdade. Sim, que foi forma, onde eu me formei também. Que forma advogado, Sim. se forma assistente social, hoje outros e outros cursos mais, né? E ali, para mim ajudar meus pais, durante algum tempo eu cuidava de carro. E eu perguntava para tio, posso cuidar do seu carro? Pode. O que o senhor faz aqui? Eu estou fazendo um curso de direito, eu vou ser advogado, eu vou ser promotor, eu vou ser procurador, eu vou ser juiz. E eu olhava aquilo e falava, um dia eu vou ser. E quando eu falava isso aos meus amigos, eles diziam para mim, que isso é nada. E quando eu dizia em casa que eu queria ser advogado, por várias vezes eu ouvi, mas você é pobre. Você não vai conseguir. Incentivo nenhum. Assim, Se era incentivo que você queria, justamente, não tinha. Então, veja bem, e isso foi trabalhando dentro de mim. Casei com 22 anos, né? Já vou para 39 anos de casado. Um beijo para essa mulher, ela merece, eu sei que ela merece. Zeneide, um beijo. Maravilhosa, sou suspeita. E quando já com 31 para 32 anos, eu falei, eu vou prestar um vestibular e se eu passar, eu vou fazer o curso de Direito. Ela falou assim, agora é a hora, vai. E eu fui. E aí concluí. E aí a gente percebe uma coisa. Mas nessa época que você passou no vestibular e você ingressou na faculdade, você ainda estava cuidando de carros ou não mais? Não mais. Aí eu já eu cuidava de carro até a idade de 15 anos. Ali, sim. Foi só nós período, Porque aí depois fiz Senai, torneiro mecânico. Eu fui militar também, né? Não sabia não. Antes de entrar na faculdade, ainda com 19 anos, eu fui para o Exército, fiquei um tempo no Exército, né? E aí depois voltei. Então a gente vê o seguinte, primeiro você sonha, o sonho é uma expectativa. E aí você tem um propósito. Qual é o propósito? Chegar. Eu tinha um sonho em ser advogado. E depois do sonho veio o propósito, eu quero ser. Mas entre o sonho e o propósito, existe um espaço. E esse espaço é que muitas vezes as pessoas se perdem e ela não chega naquilo que sonhou
e no propósito, muitas vezes, que já está estabelecido. Porque muitas vezes você sonha e já estabelece o propósito. Exato. E às vezes as pessoas, ela tem um sonho, até às vezes estabeleceu o propósito, mas ela não chega porque tem um espaço. E esse espaço é onde precisa ser trabalhado. E o primeiro pessoa a ser trabalhada é a gente com a gente mesmo. Exato. Porque isso chama estratégia. Essa estratégia é que você tem que saber o que fazer com você e com tudo que está à sua volta. Exato. E com tudo aquilo que se achegou a você. Se eu colocasse na minha cabeça que eu era aquele menino de 7 anos, pobre e que não tinha condições de fazer uma faculdade de direito, eu jamais teria feito. Mas isso não entrou em mim. Pelo contrário, o que falou forte em mim é que eu seria capaz, né? Eu estou lendo um livro, não terminei de ler ainda, né? Eu já ia falar dele, já. Que é o... A Lei do Triunfo. A Lei do Vem Triunfo. muito ao encontro do que você está falando agora, porque eu sei que esse daqui que você trouxe é a interpretação do Napoleão Hill. Justamente. Mas a Lei do Triunfo, tanto pelo Napoleão como acredito que por esse autor também, você definir um objetivo específico, você ter um objetivo, foi o que ele acabou de falar. Ter o objetivo, ter uma estratégia que você vai traçar metas para alcançar esse objetivo. E você trouxe até propósito, que não são coisas iguais, mas são similares no ponto de vista, saber para onde está indo. É o começo e o fim. O começo e o fim. Então, o que o livro traz é basicamente isso. Na verdade, não é o fim, né? Acho que é o começo e a conclusão daquele começo. Isso, exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, aí você tem essa estratégia que você vai indo. Porque as coisas não são tão fáceis como, às vezes, muita gente nos nossos dias hoje acha que é. Exato. Quando você tem uma perspectiva de chegar, você tem que saber que você vai ter os percalços da vida. Com certeza. E você tem que ir superando. E muitas vezes você tem que voltar, dar 10 passos para trás para ganhar 1000 lá na frente. E assim foi que eu fiz a minha vida. Logo com 20 e poucos anos, trabalhei na empresa Andorinha, transporte, né? Na transportadora Andorinha, uma empresa que para mim foi uma grande escola. E logo que eu terminei a minha faculdade, eu já comecei a trabalhar. Eu tive um escritório despachante policial aqui em Presidente Prudente, trabalhei um bom tempo como despachante policial, e depois que eu terminei a minha faculdade, eu logo comecei a advogar. Por quê? Porque eu tinha um propósito de que eu seria advogado. Gente, e você? Estudei para tanto. Eu vou fazer uma adenda aqui. Você fez Toledo, né? Não, eu fiz Unoeste. Você fez Unoeste? Eu achei que você tinha feito Toledo. Eu fiz Unoeste. Fiz Unoeste. Quando eu entrei na faculdade de Direito, gente, eu lembro que no primeiro ano, no primeiro termo, o professor perguntou assim pra gente, levanta a mão quem quer ser advogado. 30% levantou a mão. Agora levanta a mão quem quer ser servidor público, carreira pública, concurso. Todo mundo. Então é gostoso você ver alguém falar, que nem ele falou aqui, gente, com 7 anos de idade, é isso que eu quero ser. Quero ser advogado. E ele é advogado, passou pela carreira pública também, né? Tem a sua participação na carreira pública, mas ele queria, agora ele tá falando que ele se formou, ele queria advogar, a vontade de advogar é o que eu quero ser isso. Sim. É muito legal. E isso, Karina, vai havendo, então, toda um universo todo conspira para que as coisas caminhem para aquele sonho. Eu costumo dizer o seguinte, sonho e ideia, eles estão no mesmo patamar. Mas o que adianta a ideia se não tiver a iniciativa? Exato. O que adianta o sonho, que é uma perspectiva, sem que não tenha uma estratégia para poder chegar no propósito? A estratégia é a execução. Justamente. Então, o que muda a sociedade, o que muda o mundo, não são as ideias. As ideias são perspectivas de transformação, de achar que o que muda é a prática das ideias. Exato. É colocar as ideias no dia a dia. E começar. E é preciso começar.
fazer que nem eu tô com medo, vai com medo mesmo, mas eu vou fazer, e vamos lá. O importante é fazer, tá com medo, vai. Justamente. Sim. E hoje, assim, eu me sinto realizado hoje, porque eu tenho 3 filhos, né? A Vanessa, que é a proprietária aí da rede Salão Hair Fit, o José Matheus, que também sonhou com 9 anos de idade que seria cantor e hoje né? E não é qualquer cantor. É cantor e compositor. Já tem já tem assim a carreira do Matheus. A gente vê que também teve um crescimento exponencial. Foi muito rápido o crescimento do Matheus. Né? O Matheus hoje, ele faz parte da dupla Cezinha e Matheus, né? E tem várias composições para vários cantores, como Fernando Sorocaba e outros. Um show atrás de outro, cresceu muito rápido. E a Valéria, né, que é a caçula, que passou agora para o 6º ano de medicina e começa agora, a partir da semana que vem, o internato dela do último ano de medicina. Né? Então, eu me sinto hoje uma pessoa realizada. Dentro dessa trajetória de advogado, de ser o advogado, também me veio outras, né? Me veio outras oportunidades. E qual oportunidade? Oportunidade na área pública. Né? Aquele menino de 7 anos que tinha o sonho de ser advogado, também se tornou diretor-presidente da maior empresa pública do Oeste Paulista, né? Que é a Prudenco, no ano de 2021 e 2022. E eu confesso uma coisa para você, se tem um período que eu aprendi muito na minha vida, foi justamente nesse período em que eu fui o gestor dessa empresa. Uma empresa com mais de 1.200 funcionários. Gente, olha isso. Meu Deus! Em que eu cheguei e tive que enfrentar uma pandemia, né? A Prudenco é uma empresa fantástica, maravilhosa, que tem uma equipe de pessoas que precisava de um gestor que trabalhasse não com grupo, mas com equipe. Eu pude ter essa experiência e propor isso para eles. Né? E todos sabem que uma empresa pública, muitas vezes, ela tem uma contaminação política muito grande. Eu digo isso, contaminação política muito grande, porque o gestor público, na verdade, quando se está dentro de uma estatal, ele precisa deixar um pouco o idealismo político e começar para poder administrar, senão ele não administra. Né? Então, você olha para uma empresa de 1.200 funcionários, que muitas vezes você encontrou lá dizendo, não, eu sou do grupo tal, do grupo tal, do grupo tal, do grupo tal. Gente, alto lá. Alto lá. Eu tive que dizer a eles, olha, eu não trabalho com grupos, eu trabalho com equipe. Sim. Eu trabalho com equipe. Foi quando, então, eu fiz uma reunião com todos e comecei a chamá-los para que pudesse formar uma única equipe em prol daquela empresa. Do portão para fora, cada escolhe o time que quer, escolhe o partido que quer. Né? Foi fácil? Não. Porque tem uma coisa na vida, Karina, que muitas vezes as pessoas desistem. Mudança de paradigma é uma das coisas mais difíceis que se tem. Sim. Por quê? Porque muitas vezes aquele paradigma, ele está como uma cultura. Então, por isso que eu digo para você, eu aprendi muito por conta de encontrar alguns paradigmas que dizer, opa, aqui não, nós vamos ter que mudar isso. Né? E Valdecir, conta um pouco pra gente também, porque treinando lá a sua equipe, eu conheci uma das suas colaboradoras. Quantos anos ela está com você? Há 10 anos. 10 anos, gente. Ana Cristina. E eu tive esse prazer de conversar com ela. E eles, assim, no treinamento, já fazendo projetos juntos. E pensando, vamos fazer isso, agora vamos fazer tal coisa e tal. E o quanto que ela, assim, abraça a empresa, eu fiquei impressionada com aquilo. É como se fosse dela, né?
idealizando algo novo, algo para crescer, algo para melhorar. E eu falo, gente, até porque eu já trouxe isso aqui em outros podcasts, a minha equipe hoje, eu tenho esse privilégio também de ter pessoas que estão ali comigo e que eu falo, caramba, olha, a ideia que eu não tive, ele teve para fazer melhor e para crescer e para continuar. Eu acredito que esse critério, não só pela sua experiência com 1.200 funcionários na Prudem, que, nossa, um gestor para ter essa expertise, para ter até, gente, precisa de um suporte emocional, fala aí. Você que é empresário e está me assistindo, tanto no ao vivo quanto no YouTube, vocês sabem disso. Precisa ter todo um controle, critérios de gestão, de administração, para você conseguir fazer essa engrenagem funcionar. E me conta um pouquinho no seu escritório de advocacia, Valdecir. Antes de nós chegarmos a isso, se você me permite, na verdade, Karina, veja bem, quando você é líder de uma equipe, você precisa, sobretudo, colocar essa equipe à sua frente de forma que eles tenham confiança e que você possa poder estabelecer alguns critérios aonde essa equipe ela aprenda a cada dia e a cada instante. Então, a minha proposta para a minha equipe de escritório é de que aqui não existe ninguém diferente de ninguém. Somos todos iguais, mas talvez com responsabilidades diferentes. Sim, funções. Com funções diferentes, mas somos todos iguais. A partir dessa condição, dessa premissa, é que aí a gente consegue o quê? Ter uma liberdade maior de se apoiar ao outro e o outro também de se apoiar em si. Porque existe uma questão dentro de equipe de trabalho, seja ela uma equipe de escritório de advocacia ou uma outra equipe que seja, de um querer ser melhor que o outro. Sim, exatamente. Por isso que eu te falei de trazer isso aqui, porque é uma dor dos empresários. Justamente. E o gestor, o líder, ele tem que trabalhar isso. Sim. Ele tem que trabalhar isso. Porque, veja bem, a maior distância a ser vencida por você, por mim ou por qualquer um, seja de qual equipe for, é a distância entre a cabeça e o coração. Olha que legal, gente. Quando você percebe, uma aula isso, né? Quando você percebe que a maior distância a ser vencida é entre a sua cabeça e o seu coração, opa, o outro não vai mais interferir em você. Sim. Por quê? Eu posso. Por que eu posso? Porque é a maior distância para que eu possa atingir aquele objetivo. No meu escritório de advocacia, na sua empresa, é a distância da minha cabeça com o meu coração. Sim. Então, eu posso. Quando você consegue colocar isso para a tua equipe, você percebe o seguinte, que a equipe ela se torna muito mais aguerrida, sim, muito mais valente, colaborativa, muito mais responsável. E também te vê não como chefe, mas como líder. Ele vai traçar o plano, ele sabe onde nós vamos chegar, tô com ele, foi isso que eu vi no seu escritório, que eu achei, inclusive, justamente, excepcional. Justamente. Porque nós dividimos tarefa dentro do escritório. Muito legal isso. Nós dividimos. E nós fazemos uma coisa que isso eu acho de suma importância. Toda a segunda-feira, nós paramos e tomamos o café juntos. Olha aí, gente. Olha aí. Tem que pôr no corte isso, hein? Nós tomamos o café junto. Que legal. E nesse momento nós tomamos o café junto, discutimos algumas questões durante a semana e oramos, rezamos por tudo aquilo que está por vir, por tudo aquilo que está em nossas mãos, pela responsabilidade que nos é confiada. Então isso é que tem feito com que a cada dia, reflete seus resultados, Valdecir. Justamente. Reflete. Porque eu vou dizer uma coisa para você. É um ledo engano do advogado querer exclusivamente ser técnico. Pelo menos é o que eu penso. Porque ele não vai conseguir chegar longe. Porque hoje eu tenho comigo, a maioria dos atendimentos no meu escritório sou eu mesmo que faço. Porque eu tenho comigo o seguinte, o primeiro juiz é o advogado. Sim. O primeiro juiz é o advogado.
E o advogado tem essa responsabilidade de, quando ele atende o cliente, de dizer para o cliente: aqui dá para ir, aqui não. Né? Então, não existe aventura, entre aspas, jurídica, se é que eu posso dizer dessa forma, na minha linha de trabalho, dentro da minha equipe. Não, de maneira alguma. Trabalhando realmente com aquilo que é necessário, que é aquilo que é preciso, dentro da defesa dos direitos Sim, que se tem o trabalhador. exatamente. Hoje, o meu escritório é um escritório Predominantemente trabalhista. É. Então, e uma outra questão que é interessante frisar, que o atendimento, muitas vezes, para o trabalhor, você tem que ser psicólogo. Sim, a gente até falou disso em outra ocasião. Justamente. E o Valdecir, ele tem esse dom, gente. Por isso que eu falei até agora pra ele mandar um beijo pra esposa dele, fazer desde que eu vejo ela muito É o casal, que além de advogado, né? A Zeneide tem um monte de informações também, parte de Ela é análise terapeuta. comportamental, é terapeuta, Isso. tudo. E eles são como psicólogos, porque eles trazem essa abordagem acolhedora. Até porque, como você está dizendo, né? No direito do trabalho, principalmente o reclamante, ele vem com com uma dor assim latente, que é algo que ele quer ser ouvido, ele precisa de uma empatia, ele precisa ser, né, Justamente. entendido. Então, muitas vezes o trabalhador chega e ele chega com uma situação de vulnerabilidade, né? Inseguro, sobretudo, né? Porque é aquilo que eu disse, às vezes implantaram uma cultura Exato, na cabecinha dele, exato. que tudo aquilo que é errado é certo, e ele acha que é. Que é. Uma das coisas que ocorre ainda hoje nos nossos dias, que é assim de arrepiar, e aqui eu quero aqui dizer muito obrigado à Justiça do Trabalho, que tem combatido constantemente com assédio moral. Sim. O assédio moral é uma das Esse dores é um caso terríveis que ainda hoje ocorre, né? E a Justiça do Trabalho, ela tem combatido muito isso. E eu costumo dizer o seguinte: nós somos muito bem servidos de juízes na nossa cidade, Karina. Né? Somos muito bem servidos. Né? Tenho atuado dentro de Presidente Prudente. Lógico, meu escritório atende o Brasil todo hoje com essa condição que temos hoje do digital. Né? Sim. Mas Presidente Prudente ainda é o leque maior de atendimento. Né? Então, a gente vê o seguinte, que o escritório de advocacia hoje, ele se tornou um empreendimento, na verdade, porque hoje não dá mais para você, como antes, como eu comecei a advogar, foi pouco tempo, mas eu comecei a advogar ainda na época que era físico, os processos eram físicos. Sim, ainda eram hoje físicos. Não, hoje é digital. E hoje você tem que ter dentro do teu escritório um certo, como é que fala? Certos equipamentos, né? Para que você possa advogar. Né? Eu saio de uma advocacia de processos que não eram digitais, né? E passo para o digital. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar, eu preciso me adaptar. Exato. Eu preciso se adaptar à mudança. justamente quebrar os paradigmas Sim. daquilo que eu vivia então. E aí é onde entra a Karina, né? Porque... Meu digital, Justamente. O processo já estava digital, aí precisava da visibilidade no digital, do brand do Instagram. Justamente. E aí vem a Karina para poder dar Sim. justamente a visibilidade de tudo isso que a gente tem para oferecer. Né? Não só Presidente Prudente, mas para toda a região. Toda a região. Mas eu digo uma coisa aqui, sabe? Nessa experiência da advocacia, nessa experiência de ter estado à frente de uma grande empresa como diretor-presidente, eu vejo, né, e aqui eu falo para os empresários todos, que o que falta muitas vezes é uma advocacia preventiva. Preventiva, Karina. Por que advocacia preventiva? Porque ainda a cultura do nosso país é de não ter um advogado para se aconselhar naquilo, nos seus direitos, ou nas suas obrigações. O que não o que aconteceu, né? Justamente. Aquilo que aconteceu, aconteceu. E aí? Já aconteceu. Né?
Agora, o preventivo não. Quando você tem uma orientação com um profissional responsável que diz para você, olha, o caminho a seguir é esse, faça dessa forma que você não vai ter dores de cabeça mais à frente, você está prevenindo um gasto que você pode ter lá na frente. Né? Então, às vezes você chega em uma audiência, como eu já cheguei, de o próprio empregador falando, mas eu não sabia disso. Exatamente. Acontece muito isso, inclusive. E um dia, um deles disse para mim, nossa, mas é só o trabalhador que tem direito? Eu falei assim, pelo contrário. Você também tem, só não usou porque não Eu falei assim, não tinha ninguém para te orientar. Ele falou assim, mas a justiça só está para o lado do trabalhador. Eu falei assim, não, muito pelo contrário, eu acho que a justiça está muito mais para o seu lado do que do trabalhador. Exato. Sabe por quê? Porque tem a CLT pronta aqui para você. Tem para você o dissídio coletivo, o acordo coletivo da categoria dos seus empregados. Existe, que o direito patronal, muitas vezes foi o que você falou, ele tem até os direitos dele também, ele não conhece. E aí, quando alguém entra na justiça, e na sua maioria das vezes, óbvio, que vai ser iniciada pelo reclamante, obviamente, então ele fala, nossa, aí, ó, me pegou e eu não tinha nada o que fazer. Mas foi o que você falou, do preventivo. Por isso que, em outra ocasião, conversei com o Dr. Valdecir sobre isso. A importância das empresas terem o seu advogado e terem uma análise preventiva, ter um advogado ali da empresa, para que quando vier a acontecer algo, ele já está resguardado. O advogado já organizou toda a situação para não prejudicar o trabalhador e também para ele não ser prejudicado, porque conhece toda a lei como um todo, de maneira holística. Uma outra questão que eu acho que é de suma importância é o esclarecimento Sim. do empregador para o empregado. Também. As informações é a melhor coisa que tem, tanto para o empregador como para o empregado. E o empregador que convida a sua equipe para estar diante de você e esclarece para ele quais são os direitos dele e quais são as obrigações dele, ele também tem que ser transparente e dizer, aqui também essas são as minhas obrigações. Exato. Esses daqui são os meus direitos. E quando você faz isso, você não tem esse disse, não disse, esse mimimi de um falando com o outro, porque tá de muito outro. Claro, né? Justamente. Então, quando você traz esclarece isso ao seu empregado, você tem como é que fala? Eu costumo dizer que tem uma liberdade de caminhar livremente, né, junto com todos. E por que não dizer uma palavra que acolhe, né, doutor? Uma proteção, justamente. Justamente. Até eu vou aproveitar da oportunidade para a gente não pular isso. O Dr. Valdecir vai olhar agora para essa câmera aqui, gente, e falar para você, empresário que está me assistindo, Karina, eu tô ouvindo isso aí, olha, eu não tenho nada preventivo aqui na minha empresa. Se amanhã acontece uma coisa ou outra, não estou orientado, não conheço das leis, ou está esperando acontecer para procurar um advogado, como é a grande maioria. E achei interessante isso, sobre o direito preventivo no direito do trabalho. Então, doutor Valdecir, agora, por favor, doutor, pode olhar aqui para essa câmera e fala para essas empresas, empresários que estão nos assistindo, onde que eles podem te encontrar, quiser deixar o seu WhatsApp, o endereço do escritório ou as suas redes sociais também, para que eles possam entrar em contato com o escritório. A rede social, na verdade, seria Valdecir Vieira Advogado, né? E o Instagram, que seria esse, e o telefone é 18 981 22 42 50. E-mail pode ser o contato @valdecirvieiraadvogado.adv.br. Olha aí, gente. Então, você que está nos assistindo, que ele falou que é muito importante. Karina, não tenho ainda direito preventivo na minha empresa. Inclusive, eu tenho trabalhadores aqui que eu preciso de orientação, como eu disse aqui, para você não se prejudicar e também não prejudicar o próprio trabalhador. Então, o Dr. Valdecir, ele é especialista, gente, na área do direito do trabalho. Há quantos anos aí que você já está atuando? Nós atuamos há 23 anos. Há 23 anos. Gente, se você quer experiência, Karina, porque eu tô com uma situação aqui que realmente eu precisava procurar alguém, porque é um caso complicado. O seu caso complicado, com certeza, ele conhece e já atuou. Nada para ele é complicado mais. Escritório de advocacia é onde as coisas acontecem. Exatamente. Mas uma coisa que é interessante, Karina, é que às vezes
o empregador, ele não se dá conta, mas quando você pode proporcionar à sua equipe uma motivação e o esclarecimento de todas as coisas, você tem uma equipe muito mais eficiente e muito mais produtiva. Exato. Muito mais produtiva, né? Então é isso. E é isso. Doutor, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco hoje. Sei nem como te agradecer, porque eu sei da sua agenda, sei que você é um cara tão importante para estar aqui com a gente hoje. Eu só tenho que agradecer por estar aqui, por ter trazido tantos insights legais aqui para os empresários que nos assistem. E será sempre bem-vindo ao Neuromarketing Cast. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Karina, muito obrigado a você. Me desculpa aí por ter me emocionado, mas faz parte da história. Agregou mais valor ao nosso episódio. Faz parte da história. Muito obrigado, um abraço a todos, né? É isso. Obrigada, gente. Abraço a todos e tenham uma boa tarde.